Atos capítulo 15, verso 1 e 2. Alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar da questão. Vai comigo no versículo 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Vai lá no versículo 30 e a gente para no 31, diz assim: os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Amém, igreja? Amém. Olhe para mim, por favor, agora, toda a sua atenção. Eu queria, antes que você repetisse um versículo que eu acho que é a chave dessa mensagem, que é o versículo 11. Vamos ler junto? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Olha aqui para mim, igreja, e repita assim: eu sou salvo pela graça do Senhor Jesus. Diga para alguém do seu lado: você é salvo pela graça do Senhor Jesus. A gente não pode ter dúvida em relação a isso, igreja. Isso aqui tem que ser assunto encerrado, isso aqui tem que ser assunto definido, resolvido, cláusula pétrea. Isso aqui não pode ser em nenhum momento removido da sua mente ou do seu coração. Você nunca pode duvidar ou voltar atrás ou querer achar que tem alguma outra forma, algum método, algum artifício, algum jeito de ser diferente do que está aqui. Se o Deus que você serve é o Deus Criador, que enviou o seu Filho, Jesus, para morrer, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, então você não pode crer 1 milímetro fora disso daqui. É a graça do Senhor Jesus que nos salva. Amém, igreja? Está muito claro isso para você? Pois bem, mas há, de certa forma, falar por mim, há uma tristeza no meu coração. E penso eu que é uma tristeza no coração de Deus, inclusive. Eu arrisco dizer isso. Porque embora o texto seja claro, embora a mensagem do Evangelho seja clara, embora não há por que duvidar, não há por que pensar diferente, ou crer diferente, ou aceitar coisas diferentes, as pessoas hoje, acredite, com tanta igreja que há, eu não sei se já parou para pensar quanta igreja tem na cidade, mas tem um bocado, não tem? E é assim no Brasil inteiro. Com tanta igreja, era para o Brasil estar bem evangelizado, mas evangelizado mesmo. E a gente não pode se iludir de que igreja cheia ou muita gente frequentando a igreja signifique conversão. É triste isso, mas é uma realidade. E por que eu estou dizendo isso para vocês? O que aconteceu lá atrás, no texto lido, acontece hoje. Mas o que aconteceu lá atrás? Vamos rever? Agora eu vou fazendo pausa, vou explicando para você. Olha o versículo 1 do capítulo 15.
Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos. Ensinavam o quê? Olha o 2. Se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Olha para mim, igreja. Eu imagino a alegria dos apóstolos, a alegria dos servos de Deus espalhando a mensagem para os gentios, porque entenderam, aprenderam que o evangelho não vai ficar só ali em Jerusalém. Não é só para quem tem sangue hebreu. Não, é para todos. Não há muros, não há fronteiras. Não é só para o israelita, é para o grego. É para todo mundo. É para todos os que creem. E agora que os discípulos estão vivendo isso, tão diferente do judaísmo, e agora eles podem sair a anunciar a graça de Deus. Homens, mulheres, de todas as nacionalidades, tribos, povos e línguas, eles estão pregando, e as pessoas se rendendo, se batizando, recebendo o Espírito Santo. Imagina a alegria no coração dos discípulos. Eles estão trabalhando sim, muito, porém realizados, felizes. A obra está avançando, as pessoas estão se convertendo. Esse é o nosso maior salário, essa é a nossa maior recompensa. Aí a Bíblia diz que uns indivíduos, uns lá, eles saem da Judéia, os caras têm o trabalho, saem da terra deles, da cidade deles, vão lá na outra cidade, que não pertence a Israel. A cidade aqui no caso é Antioquia, hoje é a região ali da Turquia, por ali. Eles avançam, eles viajam, eles têm um trabalho de ir até onde está a igreja, feliz, celebrando, comemorando, dando glória a Deus porque foram alcançados. Eles têm o trabalho de sair daqui e ir até lá ensinar heresia para eles. Eles têm o trabalho de sair de onde estão e lá onde está um povo feliz, celebrando, cantando, adorando. Meu Deus, maravilhado, porque a graça do Senhor chegou até nós. Pois eles vão lá e vão dizer para eles: ó, vocês estão aí achando que está tudo bem para vocês? Vocês estão aí achando que estão felizinhos, estão salvos? Ó, estão nada. Se vocês não se circuncidarem cumprindo a lei de Moisés, esquece, não tem salvação coisa nenhuma. Então eles vão disseminar, eles vão espalhar, eles vão apregoar isso que é chamado de heresia. Mas bispo, não é a lei de Moisés, não está na Bíblia, não é o Antigo Testamento? Sim, mas esse é o antigo pacto, é a antiga aliança. Jesus disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O que era a aliança antiga era uma sombra da nova aliança. Os rituais da lei de Moisés eram figuras apenas daquele que havia de vir, Cristo. Mas agora ele veio, para que eu preciso dos símbolos? Ele é o cordeiro, por que é que eu preciso do animal degolado? Está dando para entender direitinho, igreja? Cristo chegou, não há mais necessidade de placas de indicação. A placa vai te indicando o caminho até você chegar no destino. Chegou no destino, para que placa? Placa para onde? Placa apontando para quê? Se eu cheguei no destino. Então, se Cristo chegou, não há mais sinais nesse sentido. Não há mais símbolos para falar de nada, porque aquilo que se esperava já chegou. Diga glória a Deus. Assim era a circuncisão. O que é que deu lugar à circuncisão? O batismo nas águas. Porque através da circuncisão, daquela cirurgia que era feita no menino nascido com 8 dias, se circuncidava o menino, ou o que se convertia mesmo sendo adulto se circuncidava, era o sinal de que criam em Deus. E a fé, o Senhor. Hoje qual é o sinal? É quando a gente reconhece, desce as águas através do batismo. Então não há necessidade de nenhum macho da operado passar por isso para dizer que assim sendo, assim fazendo, então ele vai receber a salvação. Está ficando claro para você, igreja? Mas essas pessoas saíram dali e foram até lá atormentar os cristãos, os novos convertidos, os salvos, estrangeiros para eles. Então o que acontece? Leia o versículo 2. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles,
foi resolvido que esses dois, Paulo e Barnabé, e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Olha para mim, por favor, igreja. Aqui acontece um concílio, o primeiro concílio da igreja. O que é concílio? É uma reunião para debater os pontos de indecisão, de indefinição e chegar a um consenso. O concílio religioso ele serve para isso, para refutar aquilo que é heresia que está entrando dentro da igreja. Infelizmente, muitos concílios só aprovaram heresia. Mas aqui acontece o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião de líderes para debater um assunto, para poder chegar a uma conclusão sadia, saudável para a igreja. Mas imagina a cena, Paulo está lá, ele está junto com Barnabé nessa missão tão empolgante, tão maravilhosa, uma colheita de almas, de estrangeiros, de gentios para Deus. Eu imagino a felicidade desses homens. E agora eles se deparam com essa situação. Eu imagino o povo chegando para Paulo e falando: Paulo, Barnabé, é o seguinte, ó, a gente precisa falar para vocês, mas apareceram aí uns judeus, eles vieram de lá da Judeia, e eles estão falando umas coisas aqui que está deixando a gente assim em conflito, e está até matando a nossa fé, porque a gente crê que agora é povo de Deus. Você pregou isso para a gente, mas eles estão dizendo que a gente não é povo de Deus, não. Porque se a gente não for lá na lei de Moisés e cumprir, a gente não vai ter salvação, Paulo. Eu imagino Paulo e Barnabé dizendo: o quê? E aí Paulo vai confrontar esses. E há uma grande discussão entre eles. Está dando para entender direitinho? Posso continuar? Mas aqui era o início. Paulo não era tão experiente no Evangelho. Ele era muito experiente na lei. Olha que Paulo seria uma tentação para ele cair nesse ensinamento, se ele não tivesse sido transformado. E Paulo vai debater com eles, dizendo não, e eles dizendo sim. Paulo diz não, e ele diz sim. Não pode, não é, e eles dizendo é. Eu imagino esses judeus falando uma coisa que é comum. E eu preciso falar, se alguém fosse ofender, me perdoa, não é a minha intenção. Eu imagino os judeus dizendo o seguinte: a gente pagou o preço, por que eles não vão pagar? Igreja, cuidado com essa fala, porque você pode anular todo o sacrifício de Cristo. Assim de crente, posso falar? Mesmo? Que eles gostam de dizer em alto e bom som: estou pagando o preço. Oh Cristo, me perdoa, gente. Eu vou esclarecer, explicar, você vai entender direitinho. Talvez você aqui, ingenuamente, como eu no passado fazia isso, acreditava assim. Talvez você já usou, tenha usado essa frase: eu estou pagando um preço. Posso te dar um conselho? Aceite se quiser. Fala mais isso não. Eu estou pagando um preço. Você já vai entender onde eu quero chegar. Mas eu imagino a fala desses homens, porque eles eram judeus, eles cumpriram a lei, eles guardaram o sábado, eles faziam todo o cerimonial, eles foram circuncidados. Então parece que há uma certa inveja, dizendo: não pagaram o preço que eu paguei, não fizeram o que eu fiz, não se circuncidaram, olha tudo que a gente fez. E eles agora, sendo estrangeiros, pagãos, idólatras até ontem, a graça que nós recebemos, eles vão receber também? Eles não vão pagar o preço que nós pagamos, os judeus pagaram? Um parênteses aqui, esses judeus aqui tinham se convertido, cristãos judeus, não eram judeus do judaísmo mais, mas carregavam esse ranço de ter que pagar o preço. Esse ranço, porque agora aceitaram a Cristo, se batizaram, mas a lei de Moisés vem junto, o sacrifício vem junto, não entenderam plenamente o Evangelho, embora tenham aceitado a Cristo. E eles acham que todo mundo tem que crer desse jeito, porque se não for desse jeito não tem salvação. Então há uma grande discussão. O que Paulo faz, por não ser ainda tão experiente no Evangelho? Ele está ainda no início, ele recorre aos antigos apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, receberam da boca do próprio Senhor Jesus os fundamentos, a doutrina da fé cristã. Amém, igreja? Está confuso para vocês? Posso continuar?
Então eles voltam para Jerusalém com um propósito: a gente vai sentar com os apóstolos, a gente vai sentar com aqueles que estiveram com Cristo, os fundadores da igreja, Pedro, o líder, e a gente vai levar o assunto. E a gente vai ter uma definição. E o que for definido é o que a igreja vai seguir. E é o que eles fazem. Então eles se reúnem em Jerusalém, isso está lá no versículo 6. Diz assim: então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. E aí Pedro toma a palavra, igreja, mas olha o que Pedro vai dizer lá no versículo 10, para resumir. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós? Olha para mim, por favor. Essa é a definição, essa é a decisão depois de uma reunião, de uma discussão. Ele olha então para os judeus convertidos e falou: por que tem que ser assim? Por que tem que ser dessa maneira? Vocês querem colocar sobre eles um jugo, um fardo, essa penitência, essa coisa que, honestamente, sejamos honestos, era difícil para a gente, oprimia a gente. Nem os nossos pais, nossos antepassados, nem nós nos sentíamos bem com aquilo. Agora a gente deve estender isso para os outros também. E é quando Pedro então diz: pela graça do Senhor Jesus, nós somos salvos. Amém, igreja? Amém. Deixa eu dizer algo para você, para a gente ir caminhando já para o final. Olha para a igreja atual, gente. A graça de Cristo, ela é suficiente para nos salvar. O que eu e você fizemos? Nada. A gente erra até quando a gente diz: eu busquei a Deus. O dia que você disse: vou para a igreja, pode ter certeza que Ele já estava te buscando há muito tempo. Diga glória a Deus. Então não é o homem quem busca a Deus. O que o homem faz nesse momento é uma resposta à busca de Deus pelo homem. Quem que estava perdido, Deus ou eu? Deus ou você? Então, se o perdido era eu não achei a Deus, Deus me achou. Percebe? Ou Deus estava perdido? Não. Para que eu e você pudéssemos achá-lo. Então Ele nos achou. O perdido era eu, o perdido era você. Então a graça de Deus revelada no sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para eu e você sermos salvos. Não é o sangue mais alguma coisa, não é a graça associada com mais alguma coisa, não é a graça mais a circuncisão, não é a graça mais um objeto, não é a graça mais um ritual, não é a graça mais uma divindade. Não é Jesus mais o santo, mais a santa. Não é Jesus, e ponto. Então não é Jesus mais o meu dízimo, a minha oferta, o meu sacrifício que me leva para o céu. Isso são coisas secundárias no que diz respeito à salvação. A salvação é por meio de Cristo, e está escrito: isso não vem de nós ou de vós, isso é dom de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É um silêncio aqui hoje. É dom de Deus. Mas o homem gosta de trazer um pouquinho de glória para ele. Eu estou pagando preço. Está pagando o que, criatura? Está pagando o que? Você acha que isso vai pesar na balança no que diz respeito à salvação? Não. Bispo, mas e a renúncia que a Bíblia fala? E quando Jesus diz: tome a sua cruz e segue-me? Deixa eu explicar isso para você, igreja. A cruz que Jesus está dizendo para você tomar e seguir, traduz essa palavra por renúncia. É renúncia. Não tem a ver com os meus esforços. Posso falar? Tem gente que ela pensa assim, e por incrível que pareça, isso sai da boca de líder. Não vamos nesse monte não, que esse monte é baixinho. Vamos naquele lá que quase toca o céu, porque lá o sacrifício é maior e lá a resposta é maior. Cristo, por favor, gente, me desculpe.
Desculpa se eu ofendo você. Ou será que se eu for lá Deus me responde, mas se eu fechar a porta do meu quarto Ele não me responde? Faz algum sentido para vocês? Ele é Deus do monte, Ele é Deus do vale, acabou. Ponto final. Ele é o Deus que ouve um clamor, uma oração eloquente. Ele é o Deus que interpreta até um gemido, um suspiro ali, que não sai meia palavra. Ah, bispo, mas eu vi no grupo lá, o senhor sobe monte. Eu subo monte. Sabe por que eu subo monte? Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar. Eu vou para monte como eu vou para mata, como eu vou para vale, como eu vou para qualquer lugar. A minha intenção em subir um monte, sabe qual é? Estar ali recluso, isolado. Eu e Deus, e aquilo que Deus criou, e a mão do homem não chegou até ali. Então nessa reclusão, nessa solitude, nesse isolamento por alguns momentos, e eu já disse para vocês aqui, volto a dizer, eu mais ouço do que falo quando eu estou no monte. O que eu menos faço no monte quando eu vou sozinho é orar. Eu oro também, mas o que eu mais faço lá é ficar em silêncio, meditando, ouvindo, sendo ministrado por Deus falando ao meu coração. Amém, igreja? Amém. Essa é a razão de eu ir para o monte. E se não for um monte, às vezes as pessoas se preocupam com a geologia, se é alto, se é uma colina, se é um monte, se é uma montanha, se é o pico mais alto. Seja monte, não seja. Eu vou para buscar um lugar recluso e estar a sós com Deus e falar com Deus. Eu não estou olhando quantos metros de altura tem aquilo ali, porque isso não vai fazer diferença, igreja. Desculpe se eu contrario você, mas é verdade. Porque alguém está dizendo aqui, é a graça mais a circuncisão. Só a graça não é o bastante. É a graça mais alguma coisinha. É a graça mais a montanha. É a graça mais não sei o que. É a graça mais a arca. É a graça mais não sei um negócio aí, que estão dando, que estão entregando. Pelo amor de Deus. Então a gente pega esse texto de Paulo e a gente passa de Pedro e a gente passa uma borracha nele aqui. Porque a minha Bíblia está dizendo, na voz de Pedro, somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E acabou. Então essa frase, eu estou pagando preço, eu estou pagando preço, eu estou pagando preço. Gente, considere isso a partir de hoje, a partir dessa mensagem. Eu estou pagando preço. Tem até música que canta isso. Misericórdia. Lembra o que Jesus fez numa parábola? Ele disse o seguinte: um homem contratou empregados para si. Ele passou no horário do dia, logo pela manhã, contratou alguns. Depois ele voltou naquela praça, no horário um pouco mais tarde, contratou outros. Depois mais tarde ele passa por ali de novo, encontra mais alguns e contrata. E ele, os últimos, a última leva a contratar, é faltando 1 hora para acabar o expediente. E aí acaba o expediente, o patrão vai acertar as contas e ele dá para um valor, um denário. E quando chega aquele que trabalhou apenas 1 hora, ele paga o mesmo valor. Aí aqueles que trabalharam desde o começo do dia vão questioná-lo: como assim ele recebe igual eu recebi? Olha os judeus aqui, olha o judaísmo aqui. Bispo, está certo uma pessoa trabalha mais e ganha menos, e ganhar igual quem não trabalhou nada? Igreja, essa parábola está falando de salvação, amém? Amém. Não está falando de trabalho, não está falando de empresa. Está falando do reino dos céus, da salvação. E se tratando da salvação, é assim que funciona. Eu que prego há mais de 20 anos, eu recebo a salvação pela graça de Cristo. Se entrar por aquela porta uma pessoa que até meia hora atrás estava dada aos prazeres, dada ao pecado, e ela entra por essa porta e diz: eu me rendo, eu me entrego a Cristo, eu sou dele a partir de hoje, o que eu recebo, ele recebe também. Glória a Deus. E não vai adiantar eu dizer: Senhor, eu estou pagando o preço faz 20 anos. Nossa, você está pagando o preço, cara. Parabéns para você, olha. Então não existe isso. Então é a graça do Senhor que nos salva. Guarde isso no seu coração e tenha paz, porque talvez esse pensamento te atormenta.
Pregações heréticas por aí estão te atormentando. Se eu fizesse mais, e se eu jejuasse muito mais, e se eu orasse muito mais, e se eu fizesse muito mais vigília, faça-se o seu coração querer fazer, porque se não for de coração, você pode ir somando ou multiplicando, isso não vai mudar nada aos olhos de Deus. E essa é a beleza da graça, essa é a beleza do Evangelho. Igreja, se você não servir a Deus por prazer, se você não servir a Deus desfrutando dessa graça, se você não servir a Deus se deleitando dessa bênção que é a graça dele, você ainda está precisando nascer de novo. Porque se servir a Deus for só sacrifício, se servir a Deus for só gemendo, não estou falando de luta não, estou falando do servir a Deus, é só gemendo, sacrifício, abnegação, sacrifício, abnegação. A pessoa nunca experimentou deleite, a pessoa nunca experimentou satisfação, gozo na alma em servir ao Senhor. Mas ela está sempre assim, preciso correr atrás. Você está sempre correndo atrás mesmo e nunca vai alcançar. Está dando para entender direitinho, igreja? São judeus, graça, tudo bem, é a graça, mas tem um negocinho também chamado circuncisão. Faça isso para você ser salvo. Aí já pesa a alma das pessoas, já estraga tudo, o clima, o ambiente pesa. Mas pera lá, o nosso pastor é Paulo e Barnabé, e eles não falaram nada disso para a gente. Que negócio é esse? A gente vai ter que circuncidar. Acabou o clima, acabou a alegria, acabou tudo. A gente vai ter que circuncidar agora, até que Paulo chega, até que Barnabé toca no assunto, e vamos resolver isso, não pode ficar assim. E leva para os apóstolos e volta com a resposta. Agora leia o 30 e o 31 de novo, para a gente encerrar. Eles voltam com uma carta escrita pelos apóstolos, e olha o que diz aqui: os que foram enviados partiram para Antioquia, ou seja, voltaram, e tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. E olha o 31, quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo que receberam, ficaram aliviados. Imagina eles dizendo: vocês estiveram lá com Pedro? Vocês estiveram lá com os apóstolos? Essa carta que você está lendo aí é a decisão deles? É. Então não vai ter mesmo que precisar circuncidar? Não. Ufa, que alívio. Então quer dizer, olha para mim, igreja, então quer dizer que se eu vim na igreja, não precisa que o apóstolo, o líder, o bispo toque o chofar para ter a libertação, porque se ele não tocar, meu Deus, e agora? Como é que faz? Então não precisa mais. Não precisa. É pela graça que você é salvo. Não precisa. Então e aquilo outro, e aquela outra coisa que estão falando para mim fazer? Não. É a graça que te salva. Amém, igreja? Amém. Eu quero concluir. Vai no livro de Romanos, que é o livro seguinte, logo depois de Atos. Romanos 8. Romanos 8:15. Diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Amém, igreja? Amém. Paulo está dizendo o seguinte: tem alguma coisa errada se vocês acham que agora devem viver com medo, com receio, devedores de alguma coisa, com algum preço para pagar, como no passado, como na época da lei. Nada disso. Vocês receberam um espírito que adotou vocês, que acolheu vocês, não como escravos, como filhos. Vocês foram adotados. Agora, o olhar para Deus não é um olhar de quem é um escravo. Lembra no passado? O monte tremia, fumegava. Era terrível. Quem se aproximava do monte morria fulminado.
A lei trazia um medo, a lei trazia esse temor ao coração das pessoas. E Paulo está dizendo: vocês não são mais escravos desde que foram adotados, vocês foram enxertados na família, vocês são filhos. Agora você contempla o rosto não de um general, mas de um pai. Diga glória a Deus. Vocês olham com o pai, olham para o pai, se relacionam com o pai. Essa é a diferença da graça e da lei. Amém, igreja? Mas as pessoas querem costurar o véu o tempo todo. Os líderes querem costurar o véu o tempo todo. Elemento sagrado, ritual sagrado, não sei o que sagrado. E isso vai mudar, e isso vai libertar. Então é a graça mais isso. Não é só a graça. É esse comportamento, é essa atitude. Então a graça não é mais graça. Eu ouvi da boca de um pregador, igreja, pasme você. Ele disse o seguinte: a graça de Deus para mim é uma desgraça. Ele falou. Porque na cabeça dele é o sacrifício. O sacrifício, tem que ser o sacrifício. E se ele passar a pregar diferente, se ele passar a pregar esse evangelho da graça, se ele pregar isso que Pedro, junto com a igreja, determinou que era o correto a se fazer, não vai chegar a ele ou ao bolso dele o que ele espera receber. É como dizer: é certo, mas não dá muito certo. Então eu não quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que dá certo para mim. Então eles vão sair pregando sacrifício, 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 sacrifício. Olha para mim, igreja. Eles vão querer enredar você debaixo do manto deles. Sai daqui debaixo da minha cobertura e você vai ver o que vai te acontecer. E a Bíblia está dizendo: vocês não receberam o espírito de escravidão para viver atemorizado. Está escrito: onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Amém, igreja? Vocês são livres. O que segura o povo, igreja, o que segura as pessoas não é a cerca, é a pastagem. Se eu lhes dou um bom alimento, eu não preciso colocar cerca para prender vocês aqui. Ou vocês vão querer continuar aqui, ou vocês vão querer sair. Depende do que eu lhes dou. Depende do que eu prego para vocês. O muro não vai resolver, a porteira não vai resolver, porque eu vou manter as ovelhas num curral para mim, porém longe do coração de Deus, longe do reino de Deus. Deus me livre. Deus me livre. Então guarde isso no seu coração. E esquece isso de que você depende desse homem, daquela mulher, daquela pessoa, desse objeto, daquela atitude, daquele sacrifício, para que você seja salvo e obtenha a graça de Deus. Você não depende de nada, absolutamente nada disso. Não queira recosturar o véu que já foi rasgado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O acesso é livre. Você fala com o seu pai onde quiser, quando quiser. Só tome cuidado, porque uma pregação como essa não é uma carta branca para viver de qualquer jeito. O ser humano tem muita dificuldade com o equilíbrio das coisas. O ser humano às vezes gosta de um cabresto por causa disso. O cabresto, ele acaba sendo bem-vindo, bem apropriado, porque senão ele sai desse extremo, ele vai lá para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? É uma coisa que virou praga dentro de muita igreja, está se alastrando. É o que eles chamam de hipergraça. É aquela graça que você pode fazer o que quiser. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu posso viver a vida às avessas. Jesus é um ser tão cheio de graça, de bondade, de amor, de misericórdia, e no final das contas vai estar tudo certo, já que eu sou salvo. Não tem como tirar isso de mim. É o que muitos dizem. Então eu vivo a minha vida do meu jeito, ninguém me julgue, ninguém me condene, então eu vou pintar e bordar. É isso que a Bíblia está dizendo, igreja? Não. E às vezes as pessoas têm medo, posso falar? Tem medo de se lançar nessa graça.
que a gente acabou de ler aqui. E por medo de se lançar nessa graça tão linda, tão maravilhosa, medo de se lançar e ir lá para o outro lado, virar um perdido, então ela fala: me dá o cabresto, deixa eu ficar com o cabresto aqui. Então é o cabresto que vai mantendo ela na linha, e não pode ser assim, não pode ser desse jeito. Eu não preciso de um cabresto me prendendo aqui só para mim não ir lá na outra ponta. Eu tenho que entender que a graça de Cristo me faz livre. Ela me faz livre tanto do cabresto como da libertinagem, do pecado, da vida desvairada. É por isso que a Bíblia está dizendo: onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Liberdade do quê? Tanto da religiosidade excessiva, extremista, que manipula, que cativa, que aprisiona, como o pecado que me leva para longe de Deus. Então eu sou livre disso e eu sou livre daquilo. Há liberdade então em Cristo Jesus. É dessa liberdade que a Bíblia está falando. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Liberdade de uma coisa e de outra coisa também. Porque a palavra liberdade, ela pode ser muito mal interpretada. Então é uma carta branca, é um cheque em branco, eu posso pintar e bordar. Não, aí tem um outro termo. O termo para isso é libertinagem, e isso não tem a ver com liberdade. A Bíblia fala de liberdade. Livre das amarras da religião que me escravizava, e livre do pecado que pode me levar para longe de Deus. Então, igreja, eu encerro aqui. Olha para mim, por favor. Veja de que forma você está servindo a Deus. Faça essa pergunta para você mesmo. Há prazer? Há deleite? Há satisfação? Ou eu faço porque eu tenho que pagar um preço? Ou eu faço porque eu tenho que? Domingo de manhã despertou, tem que ir. E se eu não for? Dá a impressão que Deus está com uma caneta e uma agenda, só anotando. Que seja o deleite, o prazer, a satisfação que te mova a buscar o seu Deus. Amém, igreja? E não o sacrifício apenas. É certo que algumas vezes vai requerer de nós um sacrifício, mas eu acho o termo sacrifício pesado até, eu evito usar. Eu prefiro usar o termo esforço. Vai ser necessário algum esforço. A distância, o mau tempo, seja lá o que for. Mas o peso do esforço e o peso do prazer, se eu pôr os dois na balança, o peso do prazer vai pesar muito mais do que o esforço. Então é pelo prazer que eu vou buscar o meu Deus, e até o meu esforço fica leve por conta desse prazer que eu sinto. Amém, igreja? Amém. Eu quero que você reflita sobre isso. Tantos anos na igreja servindo, eu estou indo porque Deus me dá graça? Eu estou indo porque eu tenho satisfação e deleite nele? Ou eu estou indo porque a vida com Deus é um sacrifício mesmo, né? Eu tenho que pagar o preço mesmo, né? Pense. E aquilo que vai te trazer aqui domingo que vem, igreja, a motivação para você estar aqui domingo que vem ceando, eu oro para que seja o deleite, para que seja o prazer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Olha a palavra, alegrei-me. É para ir para a casa do Senhor? Vamos. É dia do culto, é dia da ceia, bora. Não é tenho que, estou pagando o preço. Esse é um tipo de pregação, igreja, que não, se eu fosse um cara interessado em outras coisas, eu jamais pregaria isso aqui para você. Sabe o que eu pregaria para você? O terror, o medo. Ah, se você sair, o caminhão te atropela ali na esquina. Ouse sair para você ver. Se você não ouviu meu conselho, se você não casar com quem eu mandar você casar, você é rebelde, você está em desobediência, o diabo vai entrar no seu couro e por aí vai. Mas nós não recebemos um espírito de escravidão, amém, igreja? Mas ele nos fez livres, livres para não pecar e livres para não ter que viver debaixo desse jugo. Eu quero orar por você agora. Fique de pé no seu lugar, igreja. Medita no que você acabou de ouvir. Medita na voz de Deus, na palavra de Deus. E acredite, igreja,
Eu não estou trazendo aqui a minha mensagem, eu trago aqui a mensagem de Cristo. Essa mensagem, ela não me ajudaria muito se eu não estivesse pensando nas almas no reino de Deus. Essa mensagem seria contraproducente para mim se eu estivesse pensando no lucro, porque aí eu diria para você: sacrifício, sacrifício e mais sacrifício. Tem que fazer porque tem que fazer, senão o diabo entra. Essa mensagem não seria a meu favor, mas contra mim, se esse fosse o meu desejo, se esse fosse o meu interesse. Eu não estou aqui para recosturar o véu que Jesus rasgou, mas eu estou aqui para dizer para você: a graça dele te basta, aleluia. A graça do Senhor te basta. Não é preciso penitência, não é preciso autoflagelo, não é preciso você pagar a promessa, não. Tem que haver contentamento, satisfação, deleite, prazer, senão não é o Cristo da Bíblia que você está servindo, você está servindo a religião. A igreja precisa se desjudaizar, porque o judaísmo está entrando, estola para cá, santuário para lá, chofar, arca e não sei mais o que, como se a graça não fosse o bastante, como se a graça não fosse o suficiente, como se Deus precisasse de uma mãozinha sua. Não, Ele está dizendo: você não é mais escravo, você é livre. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-me, ó Deus, ajuda, meu Pai, porque a gente enfrenta resistência, Pai. Eu só quero levar o Evangelho, eu só quero levar a palavra. Convido você a refletir sobre tudo o que foi dito aqui hoje. É de graça, igreja, é de graça. Isso não tem um preço. O preço foi pago, sangue foi derramado. É de graça para mim, para você, não foi para ele. Então eu quero que você desfrute desse presente. Todos vocês sabem, graça significa favor imerecido. Então quando você entende isso, você diz: poxa, eu não merecia, mas recebi. Então já que eu recebi, eu abraço, eu quero comigo, eu aceito. E em resposta a essa graça, eu simplesmente me entrego, obedeço. Mas não obedeço por medo do castigo, obedeço porque é bom demais para mim, é tudo que eu posso dar. Aliás, é só o que eu posso dar de volta, é a minha obediência. Esse é o sentido de graça, igreja. Não é o chicote, não é o cabresto. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então que você sirva ao Senhor com alegria. Se você vem à igreja porque tem que vir à igreja, reveja então o seu cristianismo, a sua fé. Se você serve a Deus porque tem que pagar o preço, reconsidere, reveja a sua fé. Porque a palavra diz, a minha e a sua Bíblia diz: vocês não receberam o espírito de escravidão, não, mas vocês receberam o espírito de adoção. São filhos. Filhos. O filho tem acesso ao Pai, ao colo do Pai, ao ouvido do Pai, ao coração do Pai. Deus não quer que você o sirva por obrigação. E me perdoe se eu vou muito longe ao dizer que você pode estar ofendendo a Deus. Se você achar que servi-lo é um preço a ser pago, se você achar que servi-lo é só sacrifício, sem deleite, sem prazer, não é isso que Ele está esperando de você. Quando você aprender a se deleitar em Deus, quando você aprender a dizer: eu me alegrei porque me convidaram para ir para a casa do meu Senhor, não porque eu tinha que ir,
sua vida vai ser mais leve, a sua alma vai ficar mais leve. A religião escraviza você, a graça de Deus liberta você. Não precisa circuncisão, não precisa o sacrifício dos animais, não precisa um homem mediando você e Deus, colocando você debaixo do domínio dele próprio. Você não precisa disso. Você não precisa escalar montanha. Você faz isso porque quer e gosta, mas não porque Deus está impondo isso a você. Você não precisa andar de joelhos, pagando promessas. Deus nunca quis isso de você. Sirva a Ele com seu coração leve, com a sua alma leve, amando ao Senhor, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Que a graça de Deus enche o seu coração. Que a graça de Deus transborde você. Que a graça de Deus seja suficiente para você. Nos ajude, Pai. Para mim é um desafio nos dias de hoje trazer uma mensagem como essa, onde as pessoas estão correndo e batendo continência, idolatrando líderes, como se eles fossem vice-deus, semideuses, dependentes deles, comendo nas mãos deles, como se não fossem filhos, mas escravos da religião. Que o Senhor abra os olhos de teu povo, Senhor. Que o Senhor faça o teu povo livre. E que eu possa, meu Deus, como tantos outros pregadores, pregar o evangelho da graça libertadora, da graça do Senhor Jesus, como disse Pedro. Nós cremos que é pela graça do Senhor Jesus que nós somos salvos. Repita isso, igreja. Diga: eu creio que é pela graça do Senhor Jesus que eu sou salvo. Diga amém. Diga glória a Deus. Glorifica o Senhor Jesus.